Oi, boa noite. Se for assistir durante o dia, bom dia. Hoje nós iremos meditar no livro de Gênesis, capítulo 30, o versículo 14, 15 e 16. Nós iremos falar de uma história linda e interessante, que é a história do casamento de Jacó, que naquela época poderia ter poligamia e ele era casado com Leia e Raquel. E as duas mulheres tinham rivalidade entre elas. E, e Raquel tinha inveja de Leia, porque Leia era fértil, enquanto Raquel era estéril. E elas tinham uma disputa pela vida de Jacó muito grande. E aqui no versículo 14, 15, 16 de Gênesis 30, fala assim: E foi Rube nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: Ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. E ela lhe disse: É já pouco que hajas tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: Pois isso, ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: A mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela naquela noite. Olha que situação. Raquel, ela tinha tanta inveja da irmã, que era a esposa do marido dela, que ela negociou o marido. A Bíblia fala que ela alugou o marido. Alugou o marido, negociou o marido, vendeu o marido. Que Jacó estava facinho. Uma pichincha, trocou pelas mandrágoras, umas frutas lá que o filho de Leia achou no campo. Veja a situação, que nível de área sentimental Jacó estava vivendo, onde a mulher dele estava negociando ele, numa pichincha, na promoção, muito barato. Olha para a gente observar que em qualquer época os problemas sentimentais sempre existiu. O que acontece hoje é reflexo do passado, que o passado tinha problemas conjugais como hoje. Hoje as pessoas estão se matando, seus cônjuges, por área financeira, estão negociando. E na época de Jacó a coisa não estava diferente. Raquel trocou o marido por mandrágoras, trocou o marido por algo que ali estava fácil no campo, que o filho de Leia achou. A gente observa a situação de Jacó. Jacó, ele saiu da terra dele, de perto da família dele, fugindo do irmão, porque ele passou o irmão para trás, pegou a bênção e a primogenitura do irmão. E aí o irmão, querendo eliminar ele, ele fugiu. Quando ele foge, fugindo do irmão, uma briga aí entre ele e o irmão, ele dá de cara com o sogro. Quando negocia com o sogro, trabalhou 7 anos por uma esposa. O sogro entregou a filha mais velha, porque disse que por lá não se casava mais nova primeiro. Passou ele para trás. E ele teve que casar com as duas mulheres. Uma porque era mais velha, a outra porque ele escolheu. E ele trabalhou 14 anos, 7 por cada uma delas. E depois que parecia que estava tudo bem, essas mulheres começaram a brigar por causa de Jacó, ao ponto de Raquel negociar o seu próprio marido com Leia, a troco de mandrágoras. Olha que nível de vida sentimental Jacó estava vivendo. A situação para ele não estava boa.
E as mulheres viviam, Raquel com inveja da outra, uma disputa por causa de filhos, que uma queria ter filho, a outra era estéril, e era uma confusão terrível entre elas. E aí o que acontece? Raquel, no início, Jacó tinha preferência por Raquel, mas Leia era fértil, Raquel era estéril. E aí gerou um constrangimento essas duas mulheres numa briga por causa de Jacó. E Jacó não estava muito se divertindo com aquilo não, porque quando ele, no final da caminhada, que ele encontra com Faraó, Faraó pergunta quantos anos ele tinha, ele fala a idade dele e disse assim para Faraó que os tempos dele, os dias dele foram poucos e maus. Quer dizer, não estava se agradando de tudo que ele estava vivendo. Ele teve uma vida atribulada, perseguido pelo irmão, fugiu do irmão, passado para trás pelo sogro e viveu um casamento atribulado com as mulheres dele, que engalfinhava entre elas por causa de Jacó. Então, uma área sentimental difícil. E Raquel, ela foi uma mulher que, pelos objetivos dela, ela negociou o marido. Ela trocou o marido por uma fruta lá do campo, as mandrágoras. Imagina aí o nível de casamento que Raquel estava oferecendo a Jacó. Jacó estava tão chateado com esse casamento no final da caminhada, que o sentimento que ele tinha por Raquel no final já não estava lá essas coisas. Porque quando Raquel morreu, ele enterrou Raquel no caminho por onde ele estava passando, enquanto Leia foi colocada no sepulcro dos reis, dando a entender que Leia teve um final com honra, enquanto Raquel não. Raquel ficou no meio do caminho. E ele colocou uma coluna em cima da sepultura de Raquel. Raquel fez obra depois de morta, porque depois de morta, uma coluna em cima da sepultura. Enquanto vida, ela foi atribulada, mas depois de morta, o legado que ela deixou serve de escola para qualquer pessoa. Uma pessoa que teve a caminhada de Raquel, se for analisar os passos de Raquel, vê que não vale a pena. É muita tribulação. E ela não viveu a parte boa do relacionamento dela conjugal. Preferiu ficar disputando com a irmã aquilo que ela não tinha, que ela queria ser fértil e não era. E gerou uma inveja, uma perseguição, e não aproveitou o lado bom da vida conjugal dela, porque ela era a preferida. E a irmã dela tinha mais vantagem no casamento, porque valorizava o marido, enquanto ela vendeu, o alugou a troco de mandrágoras. Veja aí o casamento, como é que anda nos dias de hoje, não está muito diferente da época de Jacó. O povo está negociando outro. O povo está negociando outro a troco de nada, uma pichincha, jogando os casamentos para cima, abandonando a troco de nada. Bom dia, se for assistir de noite, boa noite, tchau.